Talvez você não entenda muito bem o que vai acontecer agora, por isso eu queria explicar um pouco do porquê nós estamos aqui hoje falando um pouco mais sobre a Páscoa. Para aqueles que não sabem, meu nome é Eber, eu fui missionário no Japão por 1 ano e meio e teve uma situação muito interessante que eu passei lá, que foi a seguinte. Eu cheguei para evangelizar uma pessoa e a maioria das pessoas lá no Japão não fazem ideia de quem era Cristo. A maioria das pessoas não, se você falar qualquer coisa de Cristo para eles, eles não vão entender do que você está falando. E aí eu estava de frente a essa pessoa, eu comecei a evangelizá-lo. E aí eu perguntei para ele: o que você conhece Cristo? Você já tinha ouvido falar de Cristo, de Jesus, alguma coisa assim? Ele me respondeu: olha, eu não conheço muito, a única coisa que eu conheço é a respeito do Natal e da Páscoa. Eu fiquei pensando, né? Poxa, interessante, um rapaz que não sabe nada de Cristo, ele só sabe de alguma coisa a respeito do Natal e da Páscoa. E aí eu pensei até naquela hora, poxa, a relação de Jesus com o Natal é até que fácil, né? A maioria das pessoas sabem que o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, mas a Páscoa nem sempre é uma relação muito fácil. E aí eu perguntei para ele: então o que é a Páscoa para você? Ele respondeu: olha, eu não sei direito, eu sei que deve ter alguma relação com Jesus, e eu sei também, e para mim a Páscoa é uma celebração da primavera. No Japão é primavera durante essa época do ano. E é exatamente nessa época do ano que existem, que as sakuras, as cerejeiras japonesas, elas começam a desabrotar. Por isso essa relação que ele fez. Mas eu achei muito interessante ver que uma pessoa que não sabe nada de Jesus, ela sabia que existia alguma relação com a Páscoa, por exemplo. No meio de tudo isso, eu vejo em nós a necessidade de fazer a abordagem que Jesus fez no meio do templo. Jesus, ele chega no templo, tá aquela zona, todo mundo vendendo várias coisas. Ele vai lá, ele prepara um chicote de corda, isso que está escrito aí na sua Bíblia, e ele expulsa todo mundo de lá, porque ele sabia que aquele templo era fundamental e era importantíssimo que os princípios e os propósitos daquele templo fossem mantidos, independente da época, independente da situação. E é nesse mesmo espírito que hoje nós estamos vindo até aqui falar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa que o Senhor instituiu para as nossas vidas, qual que é o real significado dela e para onde nós devemos olhar toda vez que nós estamos comemorando e celebrando a Páscoa. Por isso nós chamamos alguns convidados, alguns pastores amigos meus, pessoas que são excelentes nos trabalhos deles, exatamente para compartilhar um pouco da Páscoa do Senhor com vocês. A Páscoa é um evento histórico ocorrido há 1.500 anos, ou 3.500 anos atrás, ou 1.500 anos antes de Cristo, mais precisamente 1450 anos antes de Cristo, onde Moisés conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Moisés conseguiu a libertação do povo do cativeiro que Israel vivia no Egito e levou-o para fora, né? Conduziu-o para fora. Mas a palavra Páscoa quer dizer passar por cima, na verdade vem do Pessar em hebraico, que quer dizer passar por cima. E foi precisamente isso que aconteceu no Egito. Para que Israel pudesse sair, teve que chegar à 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. E quando Deus mandou o anjo da morte passar por ali para matar todos os primogênitos, então é lógico que não há acepção de pessoas. Os egípcios iam perder os primogênitos e os judeus também. Porém,
havia um escape para os primogênitos. Seriam os judeus, melhor dizendo, os israelitas matarem no lugar do primogênito um cordeiro. E aquele cordeiro morreria no lugar dos seus primogênitos. Eles tinham que apresentar o sangue na porta da casa e deixar o primogênito dentro da casa, debaixo da cobertura do sangue daquele cordeiro. Assim, como diz a palavra de Deus, vendo eu o sangue, passarei por cima. Páscoa, passar por cima. Foi isso que aconteceu ali. Nós podemos ler isso na Bíblia, em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler aqui justamente para mostrar o dado histórico, né? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aquele mês chamava mês de Abibe, ou no nosso caso, abril em português. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, dia 10, né? Cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as fressuras, nada deixareis dele pela manhã. O que, porém, ficar, será queimado. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Porque nada naquela noite tomarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou Javé. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, queridos, aí está o relato histórico da praga, das pragas do Egito, né, que aconteceram lá. Nós sabemos que foram 10, as quais serviram para forçar Faraó a deixar os escravos israelitas saírem do Egito. E na última praga, que foi a que Faraó realmente respeitou e deixou sair, graças àquela praga, graças à morte dos primogênitos, então Israel pôde sair livre do Egito. E pôde sair vivo com os seus primogênitos vivos, graças à morte do Cordeiro Pascal em lugar dos seus primogênitos. Senão, também os primogênitos israelitas morreriam. Para que eles não morressem, foi necessário que fosse morto um cordeiro no lugar deles e o sangue fosse apresentado na porta. Assim que Deus age, assim que Deus quer. Deus é justo e ele não faz acepção de pessoas. Se ele vai matar todos os primogênitos, ele vai matar todos os primogênitos. Porém, ele mostra aí que é possível que o inocente morra pelo culpado. Por que culpado? Porque Israel também morava no Egito. E a praga era para pegar todo o Egito. Então ali Israel também tinha que perder os primogênitos. Mas um cordeiro inocente
poderia morrer no lugar do primogênito daquela casa e o seu sangue daria vida àquele primogênito, e foi o que aconteceu naquela noite. Houve um grande clamor como jamais ouvi. Na verdade, não houve semelhante, entre tudo foi para a nossa salvação. Por mais que Moisés e Arão nos ordenassem se reunir com nossas famílias, algumas famílias tiveram de se unir com vizinhos para tomar um cordeiro. E os gritos da mãe do primogênito de Faraó, junto com os gritos da modesta serva que estava de trás da mão, não se comparam ao clamor que foi para a nossa salvação. O profeta disse que o Eterno passaria pela noite e iria ferir todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os bichos. E nós, ao entardecer, matamos e passamos o sangue nos batentes da porta, e na noite em nossas casas apressadamente comemos do cordeiro. O que para eles era um brado da morte, para nós era o brado da salvação. O choro e o desespero de mães naquela noite humilhante no Egito não podem ser comparados aos berros das centenas de cordeiros. Caro amigo, queria te falar com riquezas de detalhe todo o ocorrido da primeira celebração de Páscoa, que foi no Egito. Mas é melhor deixar para aquele dia em que o Senhor irá falar como agiu com poder para a nossa salvação. E eu já vou indo, mas quero que fique claro. Sou salvo, perdoado e justificado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Aquele evento histórico marcou a vida dos israelitas até hoje, 3.500 anos depois, e marcou a história do povo de Israel. Ali começou a nação israelita saindo do Egito para fundar uma nação na terra de Canaã. No Egito, Israel era escravo e trabalhava de sol a sol, 7 dias por semana, e a vida era essa monotonia, trabalhar e comer e trabalhar. Mas, ao sair do Egito, Deus estabeleceu um calendário para eles, que já começa no mês de Abib, no mês da libertação. Esse então passou a ser o começo do ano para eles, né? É o ano religioso, começava em Abib, porque nesse mês eles foram libertos do Egito, eles foram resgatados, tiveram a sua redenção do Egito, da escravidão naquela nação. E esse calendário estabelecia então várias outras festas que celebravam a aliança de Deus com o povo de Israel. O primeiro ato é a Páscoa, a saída do Egito, a libertação do Egito, um feito tremendo que Deus realizou ali para resgatar aquele povo da casa da servidão do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada naquela noite, no mês de Abib, ali na terra do Egito, quando passou o anjo da morte para matar os primogênitos. Olá pessoal, a primeira Páscoa ela acontece em Êxodo 12, ela é relatada em Êxodo 12, exatamente na 10ª praga, quando ali Deus diz para Moisés que ele vai lançar uma praga onde vai matar todos os primogênitos. E o que acontece? Deus, para salvar ali os primogênitos do povo hebreu, ele fala que todos naquela noite devem fazer uma ceia, todas as famílias, matar um cordeiro, que eu penso que esse cordeiro aí está simbolizando já Jesus, e ele diz ali que o sangue desse cordeiro deve ser colocado no umbral das portas, para que quando o anjo da morte vier, possa passar por cima daquelas casas e ali não atingir o povo hebreu. Então, aí se dá a primeira Páscoa. Uma semana antes, eles estão ali comendo pão sem fermentos, eles estão se consagrando, e exatamente naquele dia, eles sacrificam o cordeiro
que aponta para Jesus. Muitas vezes nós não entendemos porque Jesus é chamado Cordeiro de Deus. Lá na frente, 1500 anos depois aproximadamente, Jesus ele se torna sacrifício exatamente na Páscoa, não é? Então ele senta com os discípulos ali, ele pega o pão, ele parte o pão e diz: tomai e comei todos, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Lá em Êxodo, Moisés também fala, Deus também fala através de Moisés, que aquele acontecimento devia ser um memorial perpétuo. E Jesus também, 1500 anos depois, ele diz: façam isso em memória de mim. Então, a Páscoa, a primeira Páscoa acontece apontando para Jesus. Quando Jesus pega o cálice ali, ele fala: esse cálice é o símbolo da nova aliança feita por Deus para com o seu povo, aliança que é garantida pelo sangue, pelo meu sangue, Jesus dizendo, pelo sangue de Jesus. Então, esse sangue que é colocado no umbral das portas lá em Êxodo, ele também é derramado aqui na Páscoa por Cristo. Cristo se fez o Cordeiro de Deus. Lá atrás foi sacrificado um cordeiro, um animal. Agora Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, está sendo sacrificado ali na Páscoa, para que se cumpra ali algo que salvaria toda a humanidade. Eu gosto de pensar que ali naquela primeira Páscoa houve uma salvação para o povo judeu da escravidão. E agora Cristo, ele se dá em sacrifício para salvar toda a humanidade, através do seu sangue derramado na cruz, não é? Então, a partir daí, os cristãos, ano após ano, vêm celebrando a Páscoa. Depois disso, o faraó liberou, eles saíram, eles caminharam em direção a Canaã, foram até o deserto, onde Deus tinha marcado com eles um encontro para realizar a organização do povo. Então, eles foram para o Monte Sinai, passaram cerca de 1 ano ali, e eles celebraram a segunda Páscoa. No Monte Sinai, nos pés do Monte Sinai, numa planície que há ali aos pés do monte. Então aquela multidão celebrou a segunda Páscoa no deserto. Isso está registrado na Bíblia também, no livro de Números 9. Eu vou ler do 1 ao 5 para você ver aqui. Números 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: celebre os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Então, a segunda Páscoa, 1 ano depois, Deus ordena a Moisés celebrar, e foi celebrado por Israel, debaixo da liderança de Moisés, no ano 2º da saída do Egito, no mês 1º, mês de Abib, no dia 14, eles celebraram a aliança com Deus e a libertação do Egito. Agora que eles eram livres, eles poderiam ter dias de celebração. A terceira Páscoa só foi celebrada 38 anos depois. Nós sabemos que ali, quando eles iam conquistar a terra prometida, houve uma incredulidade entre eles e eles foram reprovados, e Deus falou: não, vocês não vão conquistar nada, vocês não têm fé, vocês vão morrer nesse deserto e seus filhos vão conquistar. Por 38 anos eles não celebraram a Páscoa, e Josué celebra então a terceira Páscoa, conforme nós podemos ver em Josué 5:10. Eu vou ler para vocês aqui, Josué 5, 10 ao 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó.
comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, ali eles celebraram a Páscoa, e ao celebrar a Páscoa, cessou o maná que por 40 anos eles vinham comendo por andarem pelo deserto. Agora que eles entraram na terra, então Deus suspendeu o maná, agora eles iam plantar, colher e comer. Essa é a terceira Páscoa. Por 38 anos eles não celebraram, aquela geração da incredulidade não celebrou a Páscoa do Senhor, que a Páscoa celebra a aliança com Deus, a aliança de redenção, onde o povo de Israel foi redimido das garras do Egito e da escravidão do Egito. A paz, queridos, é uma das coisas que mais me chama a atenção a respeito desse texto que nós estamos falando em Josué 5, que é a terceira Páscoa comemorada pelos judeus, é exatamente toda a trajetória de Josué. Parece que toda a trajetória de Josué, a preparação de Josué, é encerrada na Páscoa. Olha só que interessante, esse é Josué 5. Josué 1, Deus o chama e fala: seja forte e corajoso, se levanta que eu quero te usar. Em Josué 2, então, Josué manda os espias e eles encontram lá, eles encontram Raabe e tudo mais, veem que a terra é boa, fazem as suas estratégias. Josué 3, eles encontram sua primeira dificuldade, o Rio Jordão, onde eles vendo isso, eles vão lá e eles simplesmente passam por cima dessa dificuldade de uma forma sobrenatural. Em Josué 4, eles constroem o seu memorial de fé, colocam lá no meio do Rio Jordão as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E em Josué 5, antes ainda desse texto da Páscoa, é interessante que o texto começa falando exatamente que as pessoas que estavam em Jericó ouviram falar daquilo que os israelitas estavam passando. Eles ouviram falar que os israelitas passaram pelo Rio Jordão que se abriu para eles. Eles ouviram falar tudo isso e por isso eles falaram: é melhor a gente ficar aqui na nossa. Deixa que eles venham até nós, porque a nossa cidade ela é bem protegida, enfim. E aí, aos poucos, Deus vai preparando Josué. Parece que Josué ele se prepara nos primeiros 5 capítulos para, enfim, no final do capítulo 5, no começo do capítulo 6, ele assumir a posição que Deus reservou para a vida dele. Quando ele comemora a Páscoa ali com os judeus, é muito interessante que ele comemora a Páscoa, e isso nas planícies de Jericó. Possivelmente ele até tinha já uma vista de Jericó, ele já estava ali naquele mesmo ambiente. Ele comemora a Páscoa e na Bíblia fala que quando eles comemoram aquela Páscoa, eles começam a consumir já dos frutos da terra prometida. Olha só que interessante. Olha só, isso fala no versículo 11. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. E aí, naquele momento, também no versículo 12, fala: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Acabou o maná ali para eles. Eles não precisavam mais disso. Eles não precisavam mais do sobrenatural de Deus. Eles não precisavam mais disso, por quê? Porque Deus já estava ali com eles. Aquele momento é exatamente o momento prévio da batalha. Olha só que interessante. No capítulo seguinte, Deus ele começa a dar todas as estratégias para eles derrubarem os muros de Jericó. Nesse capítulo, eles estão ali prestes a fazer isso. E eles comemorando a Páscoa, eles se lembram de tudo que Deus fez para eles no passado e constroem memoriais a respeito disso, tomando o fôlego necessário para entrar dentro da Terra Prometida. Eu acho que é essa a simbologia da Páscoa que nós podemos trazer para as nossas vidas. Que nós venhamos nesse dia lembrar exatamente de todas as coisas excelentes que Deus fez pelas nossas vidas.
não só da libertação do povo do Egito, não só da ressurreição de Cristo, mas de tudo aquilo que Deus fez por nós e que tudo isso nos impulsione a de fato entrar na Terra Prometida, no lugar preparado, reservado para as nossas vidas. Israel continuou celebrando aquela Páscoa. As outras Páscoas vinham em Gilgal. Gilgal ficou o tabernáculo do Senhor por bastante tempo e o povo vinha a Gilgal para celebrar a Páscoa, porque Deus mandou que a Páscoa fosse celebrada num lugar centralizado, ou seja, no tabernáculo, onde estava o tabernáculo. Depois o tabernáculo foi transferido para Siló. Também em Siló, os judeus iam celebrar a Páscoa no tempo dos juízes por cerca de 400 anos. Depois, nos tempos de Davi e Salomão, foi edificado o templo e aí os judeus iam celebrar a Páscoa em Jerusalém, no templo. Por muitos anos também celebrou o templo, por mais outros 400 anos, celebrou a Páscoa no templo em Jerusalém, até que houve a diáspora e a destruição do templo. E então os judeus passaram a celebrar nas suas casas, pela Babilônia, por onde estavam, e continuaram celebrando a Páscoa. Antes disso, deixe-me falar que houve reis que foram mais zelosos pela aliança com Deus, pela fidelidade a Deus, pelo amor a Deus, e por isso eles procuraram celebrar a Páscoa com mais grandiosidade, né? Com mais amor, com mais zelo, com mais dedicação. Interessante que a Páscoa, durante o período do Antigo Testamento, né, esse contexto bíblico da Páscoa no Antigo Testamento, por vezes, ela foi como um termômetro, um referencial que apontava, que conseguia indicar o nível da apostasia ou da piedade do povo e de seus reis. Então, quando nós olhamos toda essa história, né, do Velho Testamento e as celebrações da Páscoa, inevitavelmente nós vamos encontrar referências sobre esses aspectos, né? Ezequias e Josias, por exemplo, foram dois reis que reinaram sobre Judá e que tiveram um papel muito importante de promover certo avivamento sobre a nação. Foram reis piedosos, tementes a Deus, que foram usados pelo Senhor para promover ali uma transformação, uma mudança de ambiente daquilo que se vinha se decorrendo ao longo dos anos e dos reinados anteriores, né? Ezequias foi um rei, por exemplo, que assumiu o trono depois de algumas gerações de reis maus, reis que fizeram aquilo que o Senhor reprovava. E um dos indícios, né, uma das atitudes que Ezequias teve que demonstrava o seu nível de temor a Deus e a inclinação do seu coração de fazer aquilo que agradava ao Senhor, foi justamente os esforços para restabelecer a Páscoa, né? Então, Ezequias, mais de 200 anos mais tarde da divisão do reino, né? Quando Israel foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte, e é inclusive uma característica interessante que nós vemos nisso, que nessa divisão, quando Jeroboão assume o Reino do Norte, uma das coisas que ele fez foi justamente estabelecer uma festa diferente daquilo que Deus havia estabelecido, num esforço, inclusive, de distanciar o povo do Reino do Norte da devoção e da inclinação ao cumprimento dos mandamentos do Senhor que se preservava no Reino do Sul, em Jerusalém. Então, ele estabelece uma festa em tempos diferentes e isso gera, de certa forma, uma alteração no calendário do Reino do Norte e o Reino do Sul para a realização das festas. Então, Ezequias, quando assume o trono novamente, ele estabelece esse intento de restabelecer a Páscoa e ele faz esforços para unir novamente Reino do Norte e Reino do Sul
em torno disso, inclusive alterando a data da Páscoa para isso, né? Então, por não ter sacerdotes preparados, santificados o suficiente, e mais esse aspecto do atraso do calendário do Reino do Norte, então Ezequias estabelece um mês mais tarde para realizar a Páscoa, fazendo isso no 14º dia do 2º mês, né? E ele então começa a se mobilizar para gerar novamente essa Páscoa, né? Ele, 200 anos depois de mais ou menos de Jeroboão, esse é um intento do rei Ezequias, né? Unir novamente todo o reino para a celebração da Páscoa. Então, o rei estabeleceu mensageiros que começaram a percorrer toda Judá, toda Israel, para conclamar o povo para a Páscoa. Eles carregavam cartas assinadas pelo rei para poder trazer o povo para Jerusalém para a celebração da Páscoa, né? Estava escrito mais ou menos assim no decreto: voltem-se para Deus. Voltem-se para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, para que ele volte novamente a face dele a vós, né? Porque o povo estava distante de Deus, né? E, inclusive, ele cita para que voltem os olhos dele a vós, que escaparam dos reis da Síria. Então, a mesma Páscoa que simbolizou ali a libertação do povo da escravidão, agora o rei Ezequias conclama o povo para celebrar a Páscoa como um ato de se voltar novamente a Deus, a fim de que o Senhor voltasse os seus olhos ao povo, esses que escaparam justamente do cativeiro, desse império assírio que dominava sobre o povo de Deus, né? E ele continua dizendo: se vocês voltarem os seus corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para essa terra, pois o Senhor é bom, compassivo e não desviará o rosto de vós se voltarem para ele. Então nós vemos novamente a Páscoa como um símbolo da libertação do povo, né? E esse conclame do relacionamento entre Deus e o povo. Infelizmente, enquanto esses homens se moveram no Reino do Norte, conclamando esse povo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, zombaram deles, não deram atenção. Alguns poucos tiveram um coração mais impelido a isso, diferente do Reino de Judá, onde as pessoas tiveram ali unanimidade de pensamento, de coração, e celebraram a Páscoa. Então, mesmo havendo esse esforço tão grande, né, da parte do rei Ezequias, ainda não houve aquela celebração da Páscoa unindo todo o reino como era o desejo do Senhor, né? Houve senso de unidade, de pensamento com o povo de Judá, mas Israel, o Reino do Norte, permaneceu endurecido no coração. Mais tarde, porém, se levanta o rei Josias, que inclusive lá Jeroboão havia sido citado como quem iria destronar a impiedade, a idolatria e novamente estabelecer o trono no padrão do Senhor. Então, quando Josias é estabelecido no trono mais tarde, ele, o bisneto de Ezequias, mais ou menos uns 100 anos depois de Ezequias, ele move os seus esforços para retomar a Páscoa, unindo os dois reinos. E é interessante que depois do rei Ezequias, o livro da lei, né, a palavra de Deus, a Torá, havia se perdido. E Josias encontra novamente este livro e a partir disso ele mobiliza todo o povo para realizar a Páscoa, né? Então o livro havia se perdido lá nos dias de Manassés, mas Josias estabeleceu uma aliança com Deus, né, comprometendo-se a seguir o Senhor de todo o seu coração, de toda a alma, atendendo aos mandamentos, cumprindo os decretos, as escrituras do Senhor. E então ele mobiliza os sacerdotes, motiva-os a servir na casa de Deus novamente, para reestabelecendo a Páscoa, juntando os dois reinos.
né? E é incrível porque a gente consegue ver o que a identificação com a palavra de Deus promoveu no coração dele, quando encontrou, né, o livro da lei, todos os decretos, incluindo o decreto da celebração da Páscoa. Isso encorajou o rei Josias e ele começa a mobilizar esforços então, né? Em 2 Crônicas 35, 17, nós vamos ver essa conclamação dele. A Bíblia diz que todos os filhos de Israel, todos os filhos dos 2 reinos estavam presentes para celebrar a Páscoa naquele dia, né? E aí ele diz que a Páscoa não havia sido celebrada assim, daquela forma, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia organizado, tido êxito em promover uma celebração da Páscoa como aquela. No texto paralelo lá de Reis vai dizer algo extraordinário, né? Porque ele diz assim, que o rei deu a ordem a todo o povo anunciando: celebrai o sacrifício da Páscoa ao Eterno, o Deus vivo, exatamente como está escrito no livro da aliança. Então, a grande questão é que o diabo sempre tentou e trabalhou para que a Páscoa deixasse de ser vista, vivida e entendida como está escrito na lei do Senhor. Josias teve êxito, reestabeleceu isso no padrão de Deus, juntou toda a nação, os 2 reinos, e houve uma celebração da Páscoa extraordinária. O texto vai terminar dizendo: ora, não se celebrava a Páscoa assim desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então, a Páscoa é celebrada ao Senhor nos moldes da palavra de Deus. E isso sempre vai apontar como um indicador do nível de piedade, de devoção desses homens no Antigo Testamento para com o Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor, o nosso Deus. Então a Páscoa veio sendo celebrada na história judaica, como eu disse. Depois disso houve o cativeiro, eles continuaram celebrando nas suas casas. Depois houve a reconstrução do templo, no ano 530 mais ou menos, e voltaram. Aí muitos viajavam de onde estavam na diáspora, na dispersão, eles vinham para a Páscoa e acampavam aos redores de Jerusalém e celebravam a Páscoa. Com o tempo, nos dias de Jesus mesmo, acredita-se que quase 500.000 pessoas vinham para celebrar a Páscoa em Jerusalém, em média, né? Jerusalém é uma cidade de 30.000 pessoas, mas vinha tanta gente de fora nesses dias que talvez, algumas vezes, chegava a 500.000 pessoas vindo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. No mês de Abibe, ou no mês de abril, era um mês um mês lunar, né? Então, o dia 14 caía no sábado, da sexta para o sábado. Então, na sexta à noite, aquele cordeiro era morto, assado, o sangue era colocado na porta e a carne era comida, tinha que ser comida todo naquela noite, não podia deixar para o outro dia. Esse era o estatuto da Páscoa, e Israel celebrou até o Novo Testamento e celebra até os dias de hoje. Porém, hoje não tem mais aquele significado da aliança com Deus. Na verdade, a Páscoa ela tinha um significado espiritual, falando que o Cordeiro Pascal viria para tirar o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus, então ele o apresenta: está aqui o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cristãos sabem que a Páscoa já se cumpriu em Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal que substituiu aquele Cordeiro. Por isso que Deus mudou o rito. O rito agora, ele não é mais pascal, mas ele é
uma celebração da ceia do Senhor, onde também é um memorial, também é didático, também celebra a nossa aliança com Deus no sangue do Cordeiro e também é profético. A ceia do Senhor anuncia que Jesus voltará. O que ela diz? Jesus veio e voltará. Por isso os evangelhos relatam, naquela noite do ano 30, perto do ano 30 e pouco ali, de quinta-feira, Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. A Páscoa, então, ela perdeu valor no cronograma de Deus, ela perdeu a razão de ser na economia de Deus, porque ela anunciava que o Cordeiro viria. Agora o Cordeiro veio e ela foi substituída pela ceia, que diz que o Cordeiro veio e voltará. A Bíblia, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, todas as vezes que comerdes pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 26, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia hoje substitui a Páscoa. Os judeus continuam celebrando a Páscoa, mas na economia de Deus não existe mais Páscoa. Agora é a ceia. Também pergunta aí, mas e a Páscoa cristã? Bem, para os cristãos, realmente Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou no domingo. A Páscoa era no sábado, Jesus morreu na sexta. O sábado passou e os judeus celebraram sua Páscoa e no domingo Jesus ressuscitou. No sábado, os judeus em todo o mundo estarão comemorando a Páscoa. Para os judeus, a Páscoa significa o tempo que eles tiveram lá no Egito e eles saíram do Egito depois da 10ª praga de uma forma poderosa que Deus interviu em favor do seu povo. Houve uma intervenção de Deus ali para que Faraó libertasse o seu povo e eles pudessem ir para o deserto e depois ir em direção à terra de Canaã, a terra que Deus havia prometida a Abraão e aos seus descendentes. Então, antes da 10ª praga, Deus ordenou por meio de Moisés que cada família matasse um cordeiro sem defeito e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse nos batentes das portas e depois comesse ele assado com ervas amargas e pães sem fermentos. As ervas amargas representavam o tempo de sofrimento que os judeus, que os israelitas tiveram lá no Egito, o tempo de escravidão. E o cordeiro estava apontando para Jesus, significa que aquele cordeiro estava sendo morto e o sangue dele derramado nos batentes das portas ali, estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de morrer para salvar toda a humanidade dos seus pecados. João Batista, quando viu Jesus, então ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, olha só, para nós, os cristãos, a Páscoa tem um grande significado, mas não é o mesmo significado que tem para os judeus. Para os judeus é um memorial ordenado por Deus que eles deveriam celebrar por todas as gerações para lembrá-los daquele tempo que estiveram no Egito. Agora, para nós, os cristãos, a Páscoa significa Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava ali com os seus discípulos, sendo ele judeu e também os seus discípulos judeus. Eles estavam ali celebrando a Páscoa dos judeus, comendo ali toda aquela alimentação da Páscoa. E de repente, para a surpresa dos seus discípulos, Jesus pega um pão
e ele parte, dá graça a Deus e entrega para os seus discípulos e diz: tomai, comei dele todos. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois ele pegou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança ordenada por Deus com o seu povo, tá certo? Aliança que é garantida pelo próprio sangue do Cordeiro, tá? Então ali, a partir daquele instante, Jesus estava celebrando a Páscoa. Em Lucas capítulo 22 fala sobre isso, a Páscoa dos judeus, e ele, para a surpresa dos próprios discípulos, ele então começa ali a dizer que aquele cordeiro lá do Antigo Testamento simbolizava a própria vida dele ali, e que ele é o Cordeiro de Deus. Ele ordena ali então a ceia do Senhor. Então a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, tá certo? Nós lembramos da Páscoa dos judeus e toda essa festividade que tem por aí. Então Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, não tem nada a ver com aquilo que o mundo está fazendo aí, porque o mundo aproveita essa oportunidade para explorar, né? Usar a situação para vender, faz marketing em cima disso e tal, e fatura muito dinheiro em cima da situação. Mas a nossa Páscoa significa Jesus, significa a ceia do Senhor, então nós precisamos estar preparados. Se a gente pegar de maneira figurada, o faraó, para nós hoje, simboliza o próprio Satanás. E o Egito é simbolizado pelo mundo, tá certo? E o Cordeiro é o próprio Jesus, que nele se cumpriu. Então, aquele Cordeiro que foi sacrificado no Egito, se cumpriu Jesus sendo o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E o sangue do Cordeiro que foi passado no batente das portas, que livrou os primogênitos de Israel de serem mortos ali, é o sangue de Cristo que nos livra da morte eterna e nos garante a salvação em Cristo Jesus. Então a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, tá certo? Então esse é um momento muito especial. Amanhã os judeus estarão comemorando e nós estaremos aqui também participando dessa atividade maravilhosa, dessa programação maravilhosa sobre a Páscoa, e é muito importante que cada um de vocês entendam muito bem o sentido da Páscoa. E a ceia relembra, sim, como a Páscoa, a nossa redenção e a morte do nosso Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar para que nós possamos ser os primogênitos de Deus. Ele morreu em lugar dos primogênitos, embora ele morreu em lugar de todos. Mas os salvos são os primogênitos, aqueles que aproveitam a sua morte como nossa morte. Então, a ceia e a Páscoa, ambas falam de libertação da casa da escravidão. Só que a Páscoa, ela é um evento histórico para ilustrar grandes verdades espirituais. Esse evento histórico se cumpriu, ele tinha um efeito profético, se cumpriu no evento histórico da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, por isso, nós dizemos que a Páscoa para nós quer dizer isso, né? É crucificação e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu em nosso lugar, para que nós não soframos a morte, e ele ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo. É esse o propósito de Deus com a ressurreição de Jesus. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Onde está você, meu Pai? Olha para mim. Eu sou como um verme, vermelho, esmagado e sangrando. Eu nem sequer pareço mais um ser humano. Eles zombam de mim. Veja, todos me desprezaram. Estão dizendo, é este que acreditou em Deus? Agora vamos ver se Yahvé vai vir ao seu socorro. Vamos ver o quanto ele tem prazer em ti. Pai,
Perdoa-lhes, mas eles não sabem o que fazem. Senhor, Tu me tiraste em segurança do ventre da minha mãe. Tu cuidaste de mim quando eu ainda era um bebê. Você me embalou ao longo dos meus dias e Você sempre foi o meu Deus. Portanto, não me deixe agora. Fique perto de mim, pois não há ninguém para me ajudar. Eu estou cercado por homens violentos. Ei, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no Teu reino. Eu ouço um deles a me dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Agora eu estou completamente exausto. Cada junta do meu corpo foi separado. Minha coragem se foi. Minhas partes internas derreteram. Eu estou com tanta sede. Minha língua já grudou no céu da boca. Transpassaram minhas mãos, meus pés. Veja como eles se gloriam e como me encaram. Com lance de dados, eles dividem minhas roupas entre si, apostando minhas vestes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Senhor, meu Deus, por favor, não fique longe de mim. Tu és a minha única força. Tu virás ao meu resgate. Yahvé, eu vou declarar o Teu nome diante do Teu povo. Todos os meus irmãos Te adorarão no meio da congregação. Os que Te temem louvar-te-ão. Que toda a semente de Jacó o glorie com seus louvores. Fiquem admirados com ele, todos vocês, descendentes de Jacó. Fiquem admirados, pois ele é a razão da nossa adoração. Vem de ti, Senhor, e volta para ti. Vou manter a minha promessa de te exaltar diante de todos que te temem, entre a congregação do teu povo. Que todos os pobres e quebrantados comam até ficarem fartos. Tragam louvor a Yahvé e você o encontrará. Que seus corações transbordem de vida para sempre. Dos quatro cantos da terra, os povos do mundo se lembrarão e voltarão para Yahvé. Cada nação virá e o adorará, porque o Senhor é o Rei de todos e tem o comando de todas as nações. Veja, eu vejo, lá estão eles, e eles estão adorando a Ti. Os ricos deste mundo se quebrantarão e banquetearão em comunhão ao lado do humilde de coração. Curvando-se ao pó, rendendo suas próprias vidas a Ti, todos eles virão e adorarão a este Rei digno. Sua semente espiritual servirá. As gerações futuras vão servir e ouvirão sobre as maravilhas que o Senhor fez. Sua geração, ainda por nascer, o glorificará.
e todos eles declararão: está consumado. Essa festa que era profética se cumpriu em Cristo, que morreu na Páscoa, porque ele era o cumprimento da Páscoa. E ele é o Cordeiro Pascal para todos os salvos. Ele é a verdadeira redenção, a verdadeira libertação. Como diz o nosso presidente, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdade, ele é a libertação, ele é o Cordeiro Pascal, por isso a ele a glória, a honra, o louvor e a adoração. Nós louvamos a Deus, porque ele mandou o seu Filho para ser a nossa Páscoa, para ser a nossa ceia, para ser o nosso Cordeiro, para ser o nosso alimento espiritual. Então tudo isso está ensinado no ato tanto da Páscoa como da ceia. Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou para ser o nosso alimento espiritual, também para ser o nosso substituto na morte, para nos dar a libertação da escravidão, como Israel foi liberto da escravidão do Egito. Este é o sentido da Páscoa para nós. Nos lembra o quê? A ressurreição de Cristo. Com o tempo foram surgindo aí interesses escusos, colocando o coelhinho da Páscoa que bota ovo de chocolate e coisas desse tipo. Infelizmente isso aí são coisas que buscam desvirtuar e desviar a atenção dos cristãos para o verdadeiro Cordeiro Pascal. Nós não aceitamos essa ideia de chocolate, podemos comer chocolate, podemos comer o que quisermos na Páscoa. Aliás, os católicos tinham o costume de jejuar na Páscoa, especialmente na Sexta-feira Santa, mas nós evangélicos costumamos fazer jejuns nas mais diversas datas e muitas vezes nós aproveitamos essa época da Páscoa para retiro espiritual com jejum. Podemos fazer um jejum de 3 dias, sexta, sábado, domingo, ou um jejum de 24 horas na sexta-feira, especialmente na sexta, porque o domingo é dia de grande alegria, de grande celebração, porque é o dia da ressurreição. Então é claro que domingo é o dia de entregar o jejum e comemorar a vitória do nosso Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todos os nossos inimigos. Ele ressuscitou, ele vive, ele venceu, ele voltará. É isso que nós pregamos na Páscoa, é isso que nós pregamos na ceia, é isso que nós pregamos e anunciamos. O nosso Cordeiro é a nossa vitória. Ele venceu e nós o seguimos em direção à vitória. A ressurreição dele fala, e a sua voz ecoa por toda a terra, dizendo que há esperança. Sim, a esperança que ele nos dá através de um novo e vivo caminho. Caminho esse que ele abriu através do seu próprio corpo pendurado no madeiro. E por quê? A resposta é amor, pura graça, pura bondade, pura compaixão infindável. Uau, meus amigos! Por essa boa notícia eu quero viver e por toda a terra espalhar. Jesus está mais vivo que a sua mente pode entender nesse momento. O ar que você inala é a respiração do próprio Deus ressurreto, sustentando cada movimento seu. E de uma coisa eu tenho certeza, porque Ele vive, eu viverei. João 14:19.
Nunca devemos esquecer o alto preço pago pela nossa redenção, pelo nosso resgate, pela nossa libertação da casa da escravidão. Foi o preço de sangue, de morte. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E isso nunca deve ser esquecido. Por isso que há esse memorial. Israel também nunca devia esquecer que Deus pagou um alto preço para tirá-los do Egito com braço forte e com mão estendida. Deus os resgatou do Egito. E Israel deveria se lembrar que isso é um tipo, um representante, um exemplo, uma didática da verdadeira redenção que é espiritual, quando o ser humano, os israelitas, todo verdadeiro israelita, todo filho de Deus é resgatado do império das trevas e transportado para o reino de luz. O reino do seu filho, do filho do seu amor. É isso que é Páscoa. Páscoa é ressurreição para os cristãos. Páscoa é morte, claro que antes da ressurreição tem a morte. Se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho, mas ele morrendo e ressuscitando dá muito fruto. E foi o que aconteceu. Então Páscoa é didática, Páscoa é memorial, Páscoa é ação de graças e a ceia é dia de ação de graças, né? De regozijo, de celebração pela libertação que alcançamos através do sangue do Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, que desceu a este nosso mundo, pisou nesse chão que nós pisamos, respirou esse ar que nós respiramos, viveu aqui sem pecado, morreu em nosso lugar, como aquele cordeiro morreu no Egito, no lugar dos primogênitos, ressuscitou para nos fazer mais do que vencedores. Ceia e Páscoa são didáticas, são memorial, são de ação de graças, são de celebração da aliança. Isso nos faz lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Também lembrar que a morte do Cordeiro foi necessária. Não há salvação sem a morte substitutiva de Cristo. Se você não se arrepender e não trocar de lugar com Jesus, você não tem salvação. É preciso que alguém morra pelo seu pecado. Também, então, a ceia, como a Páscoa, tinha um efeito profético. A Páscoa dizia que ele viria para morrer, e a ceia diz que ele virá para nos resgatar, nos levar deste mundo. Então, a ceia diz que ele veio, morreu e voltará para nos levar deste mundo. Cristo morreu na Páscoa, ele celebrou a última Páscoa, ele é a Páscoa, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que em Cristo se centraliza a nossa vitória. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa ceia, ele é a nossa salvação, ele é a nossa vida. Aleluia! Ele veio para nos dar vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João 14:6. Por isso eu o amo, eu o adoro, eu o sirvo, eu estou ligado a Ele, eu tenho uma aliança com Ele, Ele é o meu pastor, Ele é o meu redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu futuro. Eu o aguardo para ir morar com Ele eternamente. Você também deve fazer essa aliança com Deus como eu tenho. Eu espero que você já tenha. Se você não tem, faça essa aliança com Deus. A Páscoa te lembra isso. Jesus ressuscitou para ser a nossa salvação. Como é bom ter na nossa cultura enraizado uma data que nós podemos nos lembrar exatamente daquilo que nos faz ser cristãos. A morte e a ressurreição de Cristo foi de fato a morte que nos trouxe vida. E isso é muito lindo por si só. É interessante também pensar que a partir daí é contado, é ligado um cronômetro para algo muito especial que acontece mais para frente.
50 dias depois da Páscoa acontece, exatamente 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, acontece o Pentecostes. O Pentecostes era uma data que também naquela época já era comemorada pelos discípulos e pelos judeus. E é interessante pensar que durante esses 50 anos, esses 50 dias, os discípulos ficaram ali com o Cristo ressurreto parte do tempo. Depois com o Cristo que subiu aos céus e prometeu uma coisa: eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou enviar para vocês algo que é muito melhor do que eu. Nesse momento nós estamos aqui também da mesma forma nos enchendo de expectativas e começando os nossos 50 dias por avivamento aqui na nossa igreja. Por isso eu queria te convidar a se juntar a nós. Todos os dias, durante os próximos 50 dias, nós estaremos compartilhando algumas palavras com vocês aqui no YouTube da nossa igreja. Então se você está no Insta do Fire, eu te convido também a participar disso no nosso YouTube. E de alguma forma o nosso intuito é exatamente crescer em expectativa e olhar para algo muito maior que vai acontecer nas nossas vidas, que eu tenho certeza que estará acontecendo. Também no Antigo Testamento, a partir da primeira Páscoa, há essa mesma contagem de 50 dias. E 50 dias depois, a presença de Deus é tão grande, eles estão ali no Monte Sinai, e a presença de Deus é tão grande que muitos milagres acontecem, cai fogo do céu sobre o Monte Sinai, e é exatamente esse o momento que Moisés vai até lá e ele recebe os mandamentos de Cristo. Então é nessa mesma expectativa e atmosfera que nós estamos iniciando agora também os nossos 50 dias por avivamento, porque nós cremos que Deus tem algo muito especial para a nossa igreja, nós cremos que Deus tem algo muito especial para mim, para você. Por isso eu queria te convidar a participar desse projeto junto conosco. Mas é isso, eu espero que de alguma forma nós tenhamos acrescentado algo a você, um conhecimento novo ou mesmo uma forma nova de entender essa cerimônia que nós celebramos todos os anos. Deus abençoe você e eu espero que você tenha uma vida abençoadíssima e sempre cheia da presença de Deus, cada vez mais se lembrando daquilo que te faz chegar até aqui. Deus te abençoe e até a próxima.